Em Ezequiel 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não cometendo sobre o monte, né, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir o aflito necessitado, e praticar roubo, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura não viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se lhe gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vivendo-os, não cometer coisa semelhante, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com quem transgrediu, e no seu pecado com quem pecou, ele morrerá, deles morrerá. Dizeis, porém: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora o caso de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua injustiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, a casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrerias, ó casa de Israel?
porque não, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.